Olá, pessoal, bem-vindos aqui ao início de mais um módulo no curso de capacitação em fluidos de perfuração e completação de poços de petróleo. Eu sou a Nívia e nesse vídeo a gente vai começar o módulo de cálculo hidráulico, tá bom? Bom, então, como sempre, eu gosto de iniciar os módulos indicando referência bibliográfica, né? E para esse módulo de cálculo hidráulico, eu vou indicar para vocês o livro do Machado, tá? Que é de Reologia e Escoamento de Fluidos, com ênfase na indústria do petróleo. Então, nesse módulo, a gente vai ver nessa parte de escoamento de fluidos em dutos e em anulares, né? A gente vai calcular número de Reynolds e número de Reynolds equivalentes também no interior de tubos e anulares. Vai aprender a realizar o cálculo da viscosidade equivalente, né? E também fazer cálculos de perda de cargas de fluidos newtonianos e não newtonianos em dutos e anulares, tá? E por fim também fazer cálculo de densidade equivalente de circulação. Bom, e a essa altura do curso, vocês já devem conhecer os componentes básicos de uma sonda e o caminho que o fluido vai percorrer durante a perfuração, né? Então, os fluidos eles vão sair dos tanques, né? Vão passar pelos equipamentos de superfície, né? Durante um bombeio, eles vão descer pelo interior dos tubos de perfuração e dos comandos, vão passar pelos jatos da broca, né? Em seguida, vão subir pelo espaço anular, voltando para a superfície, né? Onde vão encontrar peneiras, onde vão ser tratados, né? E aí vão ser rebombeados, né? Então, esse é o sistema. E para fazer esse sistema circular, a gente precisa saber que pressão de circulação que eu preciso aplicar lá no início, tá? E essa pressão de circulação que a gente vai utilizar na bomba vai depender das perdas de pressão que esse sistema vai sofrendo durante esse bombeio, né? Então ele vai ter perda de pressão no interior dos tubos e comandos, vai ter perda de pressão nos orifícios da broca, vai ter perda de pressão no anular, nos equipamentos de superfície, né? E aí, para chegar nesses valores de perda de pressão ou perda de carga, né, a gente vai ter um conjunto de equações para cada uma dessas regiões, tá? Então, o intuito desse primeiro vídeo é apresentar para vocês as equações que a gente vai precisar utilizar para calcular essas perdas de carga, tá bom? Então, primeiro, começando aqui na coluna, tá? Então, na coluna, no interior da coluna, a gente vai ter tubos com seção circular, tá? Então, esse fluido, ele vai se deslocar com uma velocidade média que vai depender da sua vazão, da vazão que a gente aplica na bomba, né? E do diâmetro desse tubo, tá? Então, em condições normais, né, a gente tem velocidades no interior do tubo que são elevadas, né, então em torno de 5 metros por segundo, né, e aqui o fluido vai escoar em um regime turbulento, né, e a perda de pressão ou perda de carga no interior dos tubos e comandos vai representar cerca de 15 a 30% da pressão total de bombeio. E a maior perda de carga a gente vai ter na broca, tá? Então, em condições típicas, né, de perfuração, a gente vai ter uma perda de pressão na faixa de 50 a 70%, tá? Da pressão total de circulação é perdida ali na broca, né? E por quê? Porque é na broca, né, que a gente vai ter essa pressão transformada em energia para perfurar esse poço, tá? Então aqui a gente tem um fluido que é forçado a escoar com uma elevada velocidade, né? E que a perda de carga, a gente vai ver a expressão um pouquinho mais na frente, mas vocês vão ver que ela é proporcional à densidade desse fluido e ao quadrado dessa vazão que o fluido está escoando, tá bom? Bom, e também a gente vai ter perda de carga, né, no espaço anular, que vai ser a região entre, né, as paredes dos tubos e comandos, né,
e as paredes do poço ou a parede do revestimento, tá? Então, aqui a gente tem velocidades menores, de 1 a 3 metros por segundo, né? E aqui a gente requer um controle um pouquinho maior dessa velocidade, por quê? Porque se eu estiver trabalhando numa velocidade muito alta, eu vou promover uma erosão exagerada desse poço, né? E se eu estiver também trabalhando a uma velocidade muito baixa, ela pode ser insuficiente para transportar os cascalhos que estão sendo gerados durante a perfuração e a gente pode promover a deposição desses cascalhos, tá? Então, aqui a velocidade do fluido no anular vai ser dada por essa expressão, que tem relação aqui com a vazão que a gente está trabalhando, né? E aqui, diâmetro, o D0 vai ser o diâmetro interno do revestimento desse poço, ou, né, o diâmetro desse poço que está aberto, né? E o DI vai ser o diâmetro externo do tubo ou do comando, tá? Então, sempre obedecendo essa relação. Bom, e no espaço anular, a gente vai ter, de uma maneira geral, um escoamento anular, tá? Que vai ser desejado, né? Principalmente quando a gente está falando de formações que são instáveis. Então, se a gente estiver trabalhando num escoamento turbulento, né? A gente pode promover uma erosão muito elevada, tá? E a perda de carga aqui nessa região do espaço anular também vai ser proporcional à vazão, né? E vai representar cerca de 5 a 10% dessa pressão total de circulação. Bom, e como que a gente vai identificar qual o regime de fluxo que a gente está trabalhando, né? Então, a gente volta para aquela expressão do número de Reynolds que a gente viu no módulo de reologia, né? Então, a gente viu que para um fluido que é newtoniano, né, o número de Reynolds, ele vai depender aqui da densidade do fluido, pelo diâmetro do tubo pelo qual esse fluido está escoando, né, da velocidade média de fluxo desse fluido e também da viscosidade desse fluido, tá? Então, e aqui a gente tem abaixo uma simplificação, se a gente quiser determinar o número de Reynolds, utilizando esses valores em unidades de campo, tá? Então, se eu utilizar aqui densidade em libra por galão, o diâmetro em polegada, a velocidade média de fluxo em pé por minuto e a viscosidade em CP, né? Quando eu multiplico aqui por 15,47, eu chego no valor do número de Reynolds, tá? Porque esse 15,47, ele já vai fazer toda aquela transformação que a gente precisa para chegar aqui no número de Reynolds adimensional, tá bom? E a gente consegue, a partir da velocidade em que esse fluido ele está escoando, a gente também consegue determinar o regime, se ele está no escoamento laminar ou não, tá? Então, por exemplo, aqui para um fluido newtoniano, a gente vai ter essa expressão para o número de Reynolds, né? Que está relacionada com a velocidade média de fluxo. Então, eu isolando aqui essa velocidade média de fluxo, e eu sabendo, né, que o número de Reynolds crítico é 2100, né, e esse 2100 quer dizer o quê? Abaixo de 2100 eu tenho um escoamento laminar e a partir de 2100 eu já vou para um regime que é turbulento, tá? Então, eu fazendo essa substituição na expressão, eu vou chegar aqui na velocidade crítica, né? Então, eu sei que se o sistema tiver a partir dessa velocidade, né, ele vai estar trabalhando num escoamento turbulento, tá bom? Se a velocidade do fluido tiver menor que esse valor crítico, então ele está no regime laminar, tá bom? Bom, e aí a gente tem que para fluidos newtonianos que estão escoando no regime laminar, a perda de carga vai ser dada por essa expressão aqui, tá? Que vai depender da velocidade média de fluxo, né? Vai depender do comprimento desse tubo,
da viscosidade do fluido, né, e também do diâmetro interno desse tubo, tá? Então, aqui expressão para perda de carga, se a gente está no interior do tubo e estou trabalhando com um fluido que é newtoniano e que está escoando no regime laminar. Já quando a gente estiver trabalhando no escoamento turbulento, né? Então, a gente vai utilizar para perda de carga essa outra expressão aqui, que é uma expressão geral para qualquer modelo de fluido e que vai depender desse fator de fricção, tá? Então, o fator de fricção é um valor adimensional e que vai depender do tipo de fluido, do regime de fluxo, do número de Reynolds e da condição da parede do tubo, tá? Então, quando a gente está trabalhando com fluido newtoniano em um fluxo turbulento, então a gente vai pegar essa expressão geral, né, que vai ser função aqui do fator de fricção, e o fator de fricção para esse fluido newtoniano vai ser função do número de Reynolds, tá? Então, vai ser 0,05 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,2, tá bom? Bom, já para os fluidos não newtonianos, né, para a gente conhecer o número de Reynolds, a gente vai calcular esse parâmetro a partir de uma viscosidade que a gente chama de viscosidade equivalente, né, ou viscosidade efetiva, tá? Então, essa viscosidade seria a viscosidade que um fluido newtoniano, trabalhando em fluxo laminar, vai produzir a mesma perda de carga que o fluido não newtoniano que a gente está analisando, tá? E aí a gente vai ter expressões diferentes para calcular essa viscosidade efetiva ou viscosidade equivalente, dependendo do modelo que a gente está encaixando melhor esse fluido, tá? Então, se eu tiver com o modelo de Bingham, a viscosidade efetiva vai ser função o que? De viscosidade plástica e de limite de escoamento, tá bom? Já se eu estiver trabalhando com modelo de potência, aí para o cálculo dessa viscosidade efetiva eu vou precisar de índice de consistência, que é o K, e o índice de fluxo, que vai ser o N, tá bom? Bom, e aí o número de Reynolds crítico para cada um desses modelos, né? Então, quando a gente está com o modelo de Newton, né, se eu tenho um fluido newtoniano, então no interior dos tubos, o número de Reynolds vai ser dado pela expressão que a gente já conhece, que a gente viu lá no módulo de reologia, né? E o número de Reynolds crítico vai ser de 2100, né? Então, abaixo de 2100, escoamento laminar, a partir de 2100 a gente considera esse escoamento turbulento, tá? Se a gente está aqui no interior dos tubos, né? Então a gente vai colocar aqui no lugar da viscosidade absoluta a viscosidade equivalente. Então a gente faz o cálculo da viscosidade equivalente, né? Que vai depender de viscosidade plástica, de limite de escoamento, e o número de Reynolds crítico, né? Vai ser também igual a 2100, tá? Se a gente tiver com um fluido de potência, né? Então, o número de Reynolds a gente vai calcular a partir dessa expressão, né? Que vai depender, né? Além da viscosidade efetiva, também vai depender do índice de fluxo, né? E o número de Reynolds crítico aqui vai depender também do índice de fluxo, tá bom? Bom, então, se a gente tiver, né, com fluxo laminar para um fluido newtoniano no interior dos tubos, então a gente vai ter essa expressão para perda de carga, tá? Que vai ser função aqui de viscosidade, velocidade média de fluxo, né? Além de comprimento e diâmetro do tubo, né? E o fator de fricção vai ser dado por 16 dividido pelo número de Reynolds, né? Mas aí aqui, como a gente está no fluxo laminar, a gente não precisa nem fazer o cálculo do fator de fricção, né, para determinar essa perda de carga. Se a gente estiver trabalhando com fluido binghamiano no interior dos tubos em um fluxo laminar, né, então estou com o número de Reynolds menor que 2100,
Então, eu vou ter uma dessas duas expressões para calcular a perda de carga, né? Então, a gente pode escolher trabalhar com essa primeira expressão, que vai ser função da viscosidade equivalente, né? Ou a segunda expressão, que eu vou utilizar a viscosidade plástica e limite de escoamento, tá? Então, aqui também o fator de fricção vai ser igual a 16 dividido pelo número de Reynolds, mas como a gente está aqui no fluxo laminar, a gente não precisa desse valor para calcular a perda de carga, tá bom? E quando a gente está trabalhando com fluido de potência, né, e no interior dos tubos em um fluxo laminar, aí a gente vai ter essa outra expressão para perda de carga, que vai depender aqui de viscosidade equivalente e também do índice de fluxo desse fluido, tá bom? Já quando eu estou trabalhando com fluido newtoniano no interior dos tubos em um regime turbulento, tá? Então eu vou utilizar essa expressão geral aqui, tá? Que vai depender do fator de fricção, né? E o fator de fricção vai ser dado por essa razão, que vai ser função do que? Do número de Reynolds, tá? Então, esse A vai ser 0,05 e o B 0,2. Então, eu posso calcular o fator de fricção e depois substituir na equação geral, né? Ou eu posso, aqui sabendo quem é número de Reynolds, eu substituo, né, o número de Reynolds, quem é A e quem é B, na expressão, né, dessa equação geral e chego nessa equação final, tá? Então, eu posso utilizar essa equação geral ou essa equação final para calcular a perda de carga para um fluido newtoniano escoando no interior dos tubos em um regime turbulento, tá? Bom, se a gente tiver no interior dos tubos em um fluxo turbulento trabalhando com um fluido binghamiano, a gente também pode utilizar aquela expressão geral, né? O fator de fricção também vai ser calculado da mesma forma que para um fluido que é newtoniano, né? Com esse A igual a 0,05 e o B igual a 0,2, né? Ou substituindo isso aqui na expressão geral, a gente vai ficar com essa equação final aqui, tá? Então, pode usar ou essa geral ou essa final, tá bom? E se eu tiver com fluido de potência, né, escoando no interior dos tubos em um fluxo turbulento, eu também posso utilizar essa mesma equação geral, né? Também vai depender aqui do fator de fricção, só que aqui para o fator de fricção, o valor de A e de B vai mudar, tá? Então, eles vão ser dependentes do índice de fluxo aqui desse N, tá? Então, sabendo quem é o N, eu encontro A e B, né? E calculando aqui o número de Reynolds, eu acho o fator de fricção para substituir aqui na equação da perda de carga, tá? E também, né, eu posso fazer de maneira semelhante, substituindo aqui quem é número de Reynolds, né? E colocando na equação geral, eu chego a essa outra expressão final para calcular a perda de carga para um fluido de potência, né, que está escoando no interior dos tubos em um regime turbulento, tá bom? Então, posso utilizar ou essa equação geral ou essa final, tá? Bom, então a gente viu as equações, né, para cálculo de perda de carga no interior dos tubos, né? E agora a gente vai começar a ver as expressões para o espaço anular, tá? Então, o escoamento vai ser semelhante àquele que a gente vê no interior dos tubos, né? Mas a gente tem uma diferença geométrica, né? Então, aqui, né, nesse espaço anular, que vai ficar entre a parede do revestimento, né? E a parede dos tubos e comandos, né, a gente vai fazer uma aproximação dizendo que é um espaço entre placas planas e paralelas, tá? Então, aqui no espaço anular, no lugar do diâmetro, né, a gente vai ter um diâmetro equivalente, tá? Que vai ser o diâmetro de um tubo que vai produzir resultados de escoamento semelhantes ao espaço anular, tá? Então, a gente vai pegar esse espaço entre parede do revestimento, né, a parede do poço e a parede dos tubos e comandos
e vai ter esse espaço que vai chamar de diâmetro equivalente, tá? E como é que a gente vai fazer o cálculo desse diâmetro equivalente? Então, a gente vai ver nas equações. Então, aqui, por exemplo, para velocidade média de fluxo, né? Tensão e taxa de cisalhamento. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter esse D0 e o DI. O D0 vai ser o diâmetro interno do revestimento ou o diâmetro do poço, e o DI vai ser o diâmetro externo do tubo ou do comando, tá? Então, a gente vai substituir o valor de D, né, que seria o diâmetro interno do tubo, quando a gente está trabalhando no escoamento no interior dos tubos, né? E quando a gente vai para o escoamento no espaço anular, a gente vai ter esse D0, né? Vai ser diâmetro interno do revestimento, o diâmetro do poço, e o DI, que vai ser o diâmetro externo do tubo ou do comando, tá? Então, colocando aqui em uma tabela para a gente comparar, né, essas expressões no interior dos tubos e no espaço anular, então veja aqui para a velocidade a gente vai ter o diâmetro interno dos tubos e comandos, e aqui a gente vai ter D0 e DI, né? Então, diâmetro interno do revestimento, o diâmetro do poço, e o DI, o diâmetro externo do tubo ou do comando, tá? Então, para essas três expressões, né? De velocidade, de tensão e de taxa de cisalhamento. Bom, então, para o espaço anular, como é que a gente calcula a viscosidade efetiva quando a gente está trabalhando com um fluido não newtoniano, né? Então, se a gente tiver um fluido de Bingham, a viscosidade efetiva vai ser função de viscosidade plástica e de limite de escoamento, da velocidade média de fluxo e desses diâmetros, né? Diâmetro interno do revestimento do poço e diâmetro externo do tubo ou do comando, né? Quando a gente está com o modelo de potência, né, a viscosidade efetiva vai ser função de índice de consistência e índice de fluxo e também desses valores de D0 e DI. Então, para calcular número de Reynolds no espaço anular, né, se a gente estiver trabalhando com fluido newtoniano, o número de Reynolds vai ser função aqui desse diâmetro equivalente, né, que vai ser aqui o D0, que é o diâmetro interno do revestimento, o diâmetro do poço, e o DI, que vai ser o diâmetro externo do tubo do comando, tá? E o número de Reynolds crítico vai ser 2100, né? Então, abaixo de 2100 a gente está no escoamento laminar e a partir de 2100 a gente considera um fluxo turbulento, tá? Se a gente estiver trabalhando com fluido de Bingham, então a gente vai ter essa outra expressão para o número de Reynolds, que é bem semelhante àquela que a gente viu para o modelo de Newton, né? Só que aqui a gente vai ter, no lugar da viscosidade absoluta, a gente vai ter uma viscosidade equivalente, né? E aqui o número de Reynolds crítico também é 2100, tá? Já quando a gente está trabalhando com um modelo de potência, né? Então a gente tem um fluido que se encaixa nesse modelo. O número de Reynolds vai ser função não só desse diâmetro equivalente, e da viscosidade, né, efetiva, mas também vai ser função do índice de fluxo, tá? E o número de Reynolds crítico também vai ser função do índice de fluxo. Então, aqui, né, para o cálculo da perda de carga de um fluido newtoniano que está em fluxo laminar no espaço anular, a gente vai ter essa expressão, tá? Que vai ser função desse diâmetro equivalente, tá? Então, fazendo aqui as substituições, a gente vai chegar nessa expressão final, que vai ser função do D0 e do DI, né? E a gente vai ter um fator de fricção que vai ser igual a 24 sobre o número de Reynolds, tá? Mas aqui, para o cálculo da perda de carga, a gente não precisa desse valor do fator de fricção, tá bom? Quando eu estou trabalhando com fluido binghamiano, no espaço anular, né, que está sobre um fluxo laminar, eu vou ter essa expressão final aqui para perda de carga, né? Quando eu estou trabalhando aqui com viscosidade plástica e limite de escoamento, né? Ou se eu quiser trabalhar aqui com a viscosidade efetiva, eu uso essa primeira equação, tá?
Então, aqui também, o fator de fricção também é dado por 24 sobre o número de Reynolds, né? Mas aqui, para a expressão da perda de carga, a gente não precisa fazer esse cálculo, tá? E quando a gente tem aqui um fluido de potência que está escoando no espaço anular, né, em um escoamento laminar, aí a gente vai ter essa expressão, né, para perda de carga, que vai ser função aqui da viscosidade efetiva desse fluido, do seu índice de fluxo, né, e aqui também dos diâmetros do revestimento, né, diâmetro interno do revestimento, ou diâmetro do poço, e diâmetro externo do tubo ou do comando. Quando a gente vai para um escoamento turbulento, né, e a gente está com um fluido newtoniano no espaço anular, a gente vai ter essa expressão geral, tá, em que o diâmetro equivalente vai ser dado por essa expressão, e o fator de fricção vai ser dado por essa razão, tá? Que vai ser aqui função do número de Reynolds, em que A vai ser 0,05 e o B vai ser 0,2, tá? Então, posso usar essa equação geral ou essa equação final, depois de feita aqui a substituição do número de Reynolds, né? E substituindo aqui no fator de fricção, tá bom? Se a gente tiver com um fluido de Bingham, né, num fluxo turbulento no espaço anular, a gente também pode utilizar essa mesma expressão geral, né, considerando o diâmetro equivalente aqui como 0,8165, que vai multiplicar o D0 menos o DI, e o fator de fricção também vai ser dado por essa relação, né, que vai depender do número de Reynolds, em que A vai ser 0,05 e o B vai ser 0,2, tá? Então, posso utilizar essa expressão geral ou essa equação final. E se eu tiver com um fluido de potência nesse espaço anular e um fluxo turbulento, da mesma forma, eu sempre posso utilizar essa equação geral, né, quando eu estou com um fluido, né, num fluxo turbulento, aí eu vou considerar esse diâmetro equivalente, né, como 0,8165, que vai multiplicar D0 menos DI, né, só que aqui o fator de fricção vai ser dado por essa relação, né, mas o A que vai depender do índice de fluxo, né, e o B também vai depender do índice de fluxo, tá? Então, eu vou conseguir trabalhar com essa equação geral ou essa equação final, tá bom? Bom, então a gente viu que uma das coisas que a gente precisa saber para escolher a equação correta, né, para calcular a perda de carga do fluido, é saber qual o modelo desse fluido, né? E para saber qual o modelo, a gente precisa fazer a reologia desse fluido, né? Então, uma vez feita essa reologia, a gente foi lá no FAM, e fez nas diferentes rotações, né, obteve os diferentes valores de deflexão, né, e aí o que a gente vai considerar, né? Então, nas maiores rotações, que são as rotações de 600, 300 e 200 RPM, né, ou seja, quando a gente está trabalhando em regiões de altas taxas de cisalhamento, eu vou selecionar esses dados e vou dizer que esse é o comportamento do fluido no interior do tubo, tá? Então, é aquela região onde ele está sendo bombeado e que ele está com maior força, tá? Então, ele está escoando a uma maior taxa. Já na região do anular, eu vou selecionar os dados que eu obtive nas menores rotações, então 100, 6 e 3 RPM, né? Então, nessa região, o material ele já sofreu perda de carga tanto no interior do tubo quanto nos orifícios da broca, né? Então, ele está escoando a uma velocidade menor, né? Então, tem efeito de gravidade, né? Eu também não posso ter uma velocidade muito alta, né? Para evitar uma erosão muito alta da parede desse tubo, né? Desse poço. Então, eu vou selecionar maiores rotações e vou considerar essas maiores rotações para o interior dos tubos, né? E as menores rotações para o espaço anular, tá? Então, eu vou pegar primeiro maiores rotações, valores de tensão e taxa, vou lá no Excel e vou aplicar modelo de potência, né? Que a gente já fez isso lá no módulo de biologia. Então, aplico o modelo de potência
e depois aplico o modelo de Bingham, né, que é aquele modelo linear, tá? Vejo qual dos dois eu tenho maior R ao quadrado, tá? Então, quanto mais próximo de 1, melhor vai ser aquele modelo, tá? Então, o modelo que der um R ao quadrado maior, eu vou dizer que aquele fluido tem aquele modelo, tá bom? Então, pode ser que a gente faça essas medidas, né, alta taxa e baixa taxa, e de repente a gente encontre modelos diferentes, não tem nenhum problema, tá? O importante é que a gente faça maiores rotações para o interior do tubo e menores rotações para o anular, tá? Então, quando a gente fazia a aula presencial, né, que vocês tinham que fazer a prova em sala, então a gente fazia aqui um procedimento analítico, né, e acabava pegando aqui os valores, né, de 2 pontos, então 100 e 3 RPM para a região do anular e 600 e 300 RPM para as maiores taxas, né, que vai ser aquela taxa no interior do tubo, tá? E aqui eu coloquei também, para quem tiver curiosidade, como fazer essa regressão linear na calculadora, tá? Mas aí como vocês têm o Excel à disposição de vocês, então facilita, né, a obtenção do R ao quadrado, tá bom? Então, primeira coisa, para determinar que modelo que esse fluido vai se encaixar, a gente vai lá no Excel, coloca os dados de tensão e de taxa, então maiores rotações para o fluido no interior do tubo, menores rotações para o fluido no espaço anular, tá bom? Bom, e aí a gente vai chegar na pressão de circulação, né? Então, quando o poço ele está cheio, né, com esse fluido de perfuração, então a pressão necessária para deslocar esse fluido vai ser igual à soma das perdas de pressão que vão existir nesse circuito, tá? Então, aqui a pressão de circulação ou de bombeio vai ser igual a essa soma, né, da perda de carga nos equipamentos de superfície mais soma da perda de carga no interior da coluna, mais soma da perda de carga na broca e soma das perdas de carga no espaço anular, tá? A perda de carga na broca vai ser dada por essa equação, tá? Então, aqui a gente vai ter, então veja só, densidade em libra por galão, vazão em galão por minuto, e aqui a gente vai ter o diâmetro, né, de cada orifício, né, o jato da broca, tá, em polegadas. Então, aqui a gente consegue colocar as unidades de campo, né, porque a gente tem esse fator de conversão, né, que vai dar aqui como resposta para essa perda de pressão um valor em PSI, tá? Então, aqui sim a gente pode utilizar essas diferentes unidades. Bom, e a gente aqui também tem a densidade equivalente de circulação, tá? Então, quando esse fluido ele está circulando no poço, né, ele vai ter uma densidade ali no espaço anular que vai depender, né, vai ser não só o valor da densidade que a gente calcula em laboratório, lá na balança de Lama, mas também é uma densidade que vai depender da perda de carga que está acontecendo ali no espaço anular, tá? Então, a gente consegue obter esse valor primeiro olhando para essa expressão aqui, tá? Da pressão dinâmica no espaço anular, que vai ser igual, né? A pressão hidrostática desse fluido, né? Que vai ser aqui dependente da densidade do fluido, né? Da gravidade, da profundidade e também vai depender aqui da perda de carga que a gente está sofrendo no espaço anular naquela profundidade, tá bom? Bom, em unidades de campo ao nível do mar, né? Então a gente consegue essa expressão para a pressão hidrostática em PSI, utilizando aqui densidade em libra por galão e profundidade em pés, tá? Então, aqui utilizando as unidades de campo, a gente consegue calcular a pressão hidrostática, tá? E da mesma forma, né, a gente consegue calcular a pressão dinâmica desse material, né, que vai ser função aqui
dessa densidade equivalente de circulação, né? E dessa profundidade, tá bom? Então, com esse fator aqui multiplicativo, a gente consegue pegar os valores, né? De densidade aqui em libra por galão, né? E de profundidade em pés, e eu vou ter um valor de pressão dinâmica em PSI. Então, substituindo, né, aqui na expressão que a gente viu inicialmente, né, a pressão dinâmica igual à pressão hidrostática, mais essa perda de carga no anular, fazendo toda essa substituição, a gente vai encontrar aqui a nossa densidade equivalente de circulação, que vai ser função da densidade do material, né, quando ele está parado, mais a perda de carga, né, aqui dividido por esse fator 0,052 vezes a profundidade que a gente está trabalhando, tá bom? Então, assim a gente consegue calcular essa densidade equivalente de circulação. E a gente viu também lá no módulo de reologia os chamados fluidos tixotrópicos, né? Que são aqueles fluidos que eles tendem a formar uma estrutura gelificada quando estão em repouso, né? Então eles vão aumentando a viscosidade com o tempo, né? De forma que esse material ele tinha um limite de escoamento inicial, né? Mas quando eu deixo esse material em repouso e eu faço o cálculo desse limite de escoamento, né, ele vai dar um valor maior do que o inicial, né? E isso, né, essa diferença entre esse valor, né, quando a gente faz aquela reologia a 10 segundos, né, e depois eu deixo a 10 minutos, por exemplo, essa diferença vai dar para a gente a força gel, né, que vai ser essa força desenvolvida pela formação do gel durante esse tempo de repouso, tá? E aí, a partir dessa força gel, a gente consegue estimar a pressão que a gente precisa aplicar lá na bomba para que esse fluido ele restaure a sua fluidez, tá? Então, de posse de força gel, sabendo da profundidade que a gente está trabalhando e sabendo diâmetro interno do revestimento ou diâmetro do poço e diâmetro externo do turbocomando, a gente consegue calcular a pressão necessária para quebrar esse gel e colocar o fluido em circulação novamente, tá bom? Bom, então assim a gente encerra esse primeiro vídeo, né, do módulo de cálculo hidráulico. Então a gente viu aqui muitas equações, muitas expressões, né? E daí eu fiz um compilado, né, dessas equações para vocês. Esse compilado está no material de apoio, né, em um arquivo PDF. E aí no próximo vídeo a gente vai ter um exemplo de como aplicar essas equações, tá bom? Então até o próximo vídeo.